final de jogo no Santiago Bernabéu, agora há pouco. Espanha 3, Brasil 3, jogo de 6 gols, não faltou emoção, não faltou realmente momentos de alegria, de tensão, de raiva, de indignação, principalmente por conta dessa arbitragem terrível que escalaram. Agora nós sabemos por que não colocaram o VAR nesse jogo, né? Agora nós sabemos, tá aí o resultado. 2 pênaltis ridículos para a Espanha, mas vamos com calma, vamos começar do princípio. O jogo vai estar aqui no card, né? O react do jogo entre Brasil e Espanha. Mas vamos do começo. O Brasil não jogou bem o primeiro tempo. O 2-0 até ali, a altura dos 36 minutos, né, do primeiro tempo, era um resultado justo. Era um resultado justo pelo volume de jogo da Espanha. Pelo pênalti, não foi justo. Foi o primeiro gol da Espanha, marcado pelo Rodri, aos 12 minutos. Não foi pênalti aquilo, não seria pênalti em lugar nenhum se tivesse VAR. Foi uma brincadeira a arbitragem ter marcado um pênalti tão ridículo como aquele. O segundo pênalti, então, nem se fala, mas vamos chegar lá. Aí a Espanha abriu o placar com 12 minutos, placar justo, né? Não por conta do pênalti, mas pelo volume de jogo, onde até os 15, 16 minutos do primeiro tempo, a marcação da Espanha era avassaladora, né? Estavam marcando a seleção brasileira, realmente não deixavam a seleção brasileira sair, atravessar o meio de campo. Eu estava falando isso no react, que vocês vão ver, ou se vocês já não viram, né? Enfim, mas eu falei sobre isso. E aí não demorou muito para a Espanha abrir o placar. Teve outras, ampliar o placar, teve outras oportunidades, né? Mas o gol veio aos 36 minutos com o Dani, né? E aí quando a gente pensava que a Espanha iria ampliar o placar no segundo tempo e tal, ou até mesmo no primeiro tempo ainda, o Rodrigo, aos 40 minutos do segundo tempo, rouba a bola de um passe errado dado pelo goleiro da Espanha, né, pelo goleiro da Espanha, e foi lá e fez um belo gol de cobertura, né, um golaço. O segundo gol da Espanha foi muito bonito pela jogada individual, achou 4 marcadores e bateu sem chance para o goleiro. O gol do Rodrigo também foi muito bonito, foi uma cobertura. Ah, mas o goleiro estava fora do gol. Tá, mas tem gente que iria errar aquele gol com certeza. E aí terminou 2-1 com a expectativa de que o Brasil poderia fazer uma partida melhor, arrumar o sistema defensivo que estava muito frouxo. Os jogadores de meio de campo da Espanha estavam tendo uma facilidade para tocar passes. Eles não erravam uma bola sequer, raramente erravam alguma bola. A bola não saía dos pés dele, o Brasil não conseguia compactar a marcação. Não funcionou a marcação do Brasil. E aí Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, eles não apareciam. O Rafinha, então, não apareceu no primeiro tempo. Tanto que ele foi substituído no intervalo. E aí o Brasil termina com ferimentos leves, digamos assim, o primeiro tempo, com 2-1. Né? 2 para a Espanha, 1 para o Brasil. Brasil que recebeu de presente, literalmente, esse gol aí no final do primeiro tempo. Aí chega o segundo tempo, o Dorival Júnior faz algumas substituições bastante interessantes, né? Ele tira o Rafinha, ele tira o Vinícius Júnior, ele faz substituições até bem interessantes. Ele põe o Endrick no lugar do Rafinha, ele põe o Andreas Pereira no lugar do João Gomes, que não fez uma boa partida hoje. Ele coloca o André no lugar do Bruno Guimarães, que também ficou abaixo hoje, apesar de ter ali voltado e marcado algumas bolas importantes. Ele tira o Danilo e põe o Ian Couto. E aí, não demora muito, né? E o Brasil consegue empatar aos 11 minutos, aos 13 minutos, né, aproximadamente, do segundo tempo, com o Endrick, que saiu do banco novamente e foi lá e fez mais um gol com a camisa da seleção brasileira, né? Porém, infelizmente, aparentemente ele se machucou, ele jogou no sacrifício visivelmente, ele estava mancando o resto do segundo tempo inteiro.
O Dorival não tirou ele, talvez por opção técnica, né? Porque era um jogador que poderia sair em velocidade. Mas como é que vai sair em velocidade com o joelho contundido? Não tem como, né, Dorival? Mas aí, né, ele fez o gol do Brasil. E aí o jogo ficou franco por alguns minutos. A Espanha tinha chance, o Brasil saiu em velocidade, utilizando seus pontos, que foi uma coisa que não teve no primeiro tempo, muito por conta da melhora do meio de campo e da entrada do Endrick, né? Teve oportunidades de empatar o jogo e o jogo ficou bastante disputado, o jogo ficou bastante brigado. Teve cartões amarelos, teve muita discussão, teve troca de farpas ali entre os jogadores. Amistoso não teve nada, né? Enfim. Mas aí, depois dali dos 20, 25 minutos, o Brasil voltou novamente a ter dificuldades na partida. Muito por conta da marcação novamente no campo de defesa do Brasil, que foi uma coisa que a Espanha usou muito bem no primeiro tempo e voltou a usar no segundo e conseguiu novamente ter o controle do jogo. Tanto que aos 41 minutos eles fizeram o terceiro gol. Ponto. Eles fizeram o terceiro gol. Mas, através de um pênalti ridículo, de um pênalti inexistente. Se o primeiro pênalti era discutível, o segundo, em nenhum lugar do mundo aquele pênalti seria marcado se tivesse VAR. E o pior, o juiz ficou olhando pro Bandeirinha. E ficou uma indecisão e o Bandeirinha provavelmente que marcou o pênalti. Foi uma consternação no banco de reservas do Brasil, com justiça. E o pior, não podiam voltar atrás porque não tem VAR. Não tinha VAR. Vai voltar atrás como? Não tem como. Não adiantava o Brasil consternar, protestar, porque não tinha como. Se estava marcado em campo, estava marcado porque não tinha VAR. E aí, novamente o Rodri foi lá e fez o 3-1. Justo pelo volume de jogo novamente da Espanha, mas injusto por conta do pênalti ridículo que a arbitragem marcou para a Espanha. Novamente, foi uma arbitragem péssima, horrível. Não dava cartão quando deveria, deixava o pau rolar, mas, por sorte, o Brasil não merecia perder essa partida com 2 pênaltis roubados. Não merecia. Não merecia. E aí, o Brasil, com uma jogada de um jogador reserva que entrou, que foi o... Cadê, gente? Eu anotei o nome dele aqui. Foi o Galeno, jogada do Galeno. O Galeno que entrou no lugar do Rodrigo, né? O Dorival tirou o Vinícius Júnior, que foi bastante aplaudido pelo Santiago Bernabéu inteiro e de pé, né? Uma atitude muito legal da torcida espanhola. E aí o Galeno entrou no lugar do Rodrigo, que foi substituído pouco antes do gol do Rodri, né? E aí, na jogada dele, surgiu o pênalti. Pênalti absoluto, porque o cara da Espanha estava no chão e deu um trançapé no Galeno e derrubou ele. Se o juiz não marcasse aquele pênalti, ele ia ser banido do quadro de arbitragem. Porque deu 2 pênaltis ridículos para a Espanha, e se não marcasse aquele pênalti, foi o mais claro de todos os pênaltis que tiveram, aí realmente ele teria que ser suspenso da arbitragem. Banido da arbitragem. Mas ele marcou, foi um pênalti na cara dele, estava a 3 metros do lance, praticamente foi lá e marcou o pênalti. Eu fiquei um pouco com medo porque parecia que quem ia cobrar o pênalti era o Endrick, mas ele estava contundido. Corria o risco dele perder o pênalti. Mas aí não, ele deu a bola para o Lucas Paquetá, que novamente não fez uma boa partida defensivamente falando, né? Tanto que levou outro cartão amarelo, mas foi competente, bateu o pênalti muito bem, o goleiro de lado, bola para o outro, e empatou com justiça a partida que o Brasil não merecia perder com 2 pênaltis ridículos, como foi dado para a Espanha. E esse gol saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Fim de jogo, não sei porque a comissão técnica da Espanha estava reclamando com os jogadores brasileiros. O Vinícius Júnior estava ensandecido por conta do pênalti
marcado injustamente contra o Brasil. E foram reclamar com ele, tipo, o que o Vinícius Júnior tem a ver, amigo? Engole o choro. Vocês ganharam 2 pênaltis de graça nessa partida. E o único pênalti que foi de fato pênalti foi justo, porque foi pênalti de fato. O jogador deu um trançapé no Galeno, deitado. Então foi pênalti. Não vai reclamar com o Vinícius Júnior por quê? Né? Não tem o que reclamar, não tinha o que reclamar. 3-3, um grande jogo. Poderia ter sido mais do Brasil, né? Eu esperava mais do Brasil, mas realmente o domínio foi... ao juntar, no primeiro e segundo tempo, foi domínio, né, da Espanha. Não vou dizer absoluto, porque teve alguns momentos que o Brasil realmente se soltou mais, deixou o jogo mais franco, principalmente no segundo tempo, né? Quando conseguiu o gol de empate, o jogo ficou bem mais franco. Porém, os jogadores da Espanha são desequilibrantes demais, amigo. Temos que reconhecer a qualidade de muitos jogadores ali, do Carvajal, né? Do Nico Williams. Cara, o que esse Nico Williams jogou hoje foi um absurdo. O Dino, né? Aquele Lamine Yamal, meu amigo, 16 anos e foi o melhor jogador de hoje, disparado. Disparado. Esse Lamine Yamal, 16 anos, já está fazendo isso tudo. É um grande prodígio. Com certeza vai ser um jogador muito utilizado nas próximas Copas do Mundo aí, vestindo a camisa da seleção espanhola. Pelo amor de Deus, que jogou esse cara? Foi o melhor jogador em campo da Espanha, do jogo, na verdade, nesse confronto entre Espanha e Brasil. Mas vamos agora avaliar os jogadores da seleção brasileira, que começaram com Bento. Bento fez algumas defesas importantes, pelo menos aqui de cabeça eu me lembro 2 defesas difíceis, né? Danilo não fez uma boa partida hoje, tanto que ele foi substituído, tava deixando, mas também, né? A missão do Danilo e do Wendel hoje foi terrível. Teve que marcar realmente esse Danilo e Yamal, e o Danilo e Yamal ganhava todas em cima do Wendel e do Danilo. Do Wendel, né, na verdade, que jogou do lado do Wendel. Então o Wendel não fez uma boa partida, o Danilo não fez uma boa partida. Beraldo e Fabrício Bruno também ficaram abaixo do esperado, né? Tiveram ali alguns momentos onde eles foram importantes na marcação, mas num contexto geral não foram bem hoje. O sistema defensivo inteiro do Brasil hoje não foi bem, né? João Gomes não fez uma boa partida, foi regular, tanto que ele foi substituído no segundo tempo, no intervalo para o segundo tempo. Bruno Guimarães foi importante em alguns lances quando ele estava voltando para marcar, mas também foi substituído, fez uma partida apenas razoável. Lucas Paquetá, dificuldade do Lucas Paquetá em marcar é gigantesca, fazendo faltas de novo, não tantas quanto ele fez contra a Inglaterra, mas hoje de novo levou cartão amarelo, né? Rafinha sumido, não apareceu em nenhum momento do primeiro tempo. Tudo bem que a bola não estava chegando dele, mas ele não apareceu, simplesmente ele não apareceu. Luiz Roberto não disse em um momento sequer o nome do Rafinha. Foi um dos piores jogadores de hoje. Vinícius Júnior, uma dificuldade de finalizar, meu Deus do céu. Vinícius Júnior tem que treinar a finalização urgente, cara. O Rodrigo fez uma bela jogada, deu a bola para ele. Ele saiu de 3 marcadores, o Rodrigo. Deu a bola pro Vinícius, ele estava de rente ao gol, ele chutou fraco para a direção do gol. Então, assim, o Vinícius tem que melhorar muito a questão de finalização, tem que treinar demais finalização. Tá pecando muito em finalização. Ficou claro isso no jogo contra a Inglaterra e ficou claro hoje de novo. Pelo amor de Deus. A gente entende a boa vontade do Vinícius. O Vinícius é um jogador realmente craque, né? Um jogador muito bom. Craque não, é um jogador muito bom. Né? Um dos melhores dessa atual geração do Brasil. Mas, poxa vida, cara, melhora as finalizações. Estão mostrando aqui o gol do camisa 10 da Espanha. Né? O golaço que ele fez. Ele passou por 3 marcadores da seleção. Fez um golaço. Golaço. Foi o segundo gol da Espanha. E o Rodrigo foi o que mais se esforçou desse trio de ataque aí do Brasil, que é o futuro trio de ataque do Real Madrid, né? Então, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Foi o que mais se esforçou ali, foi o melhor desse trio aí de ataque, né? E aí no intervalo entrou Ian Couto,
que sofreu bastante, mas também foi muito importante em alguns lances. O André, que também foi importante em alguns lances, apesar de ter sofrido um pouco. Entrou o Douglas Luiz, entrou o Andreas Pereira, que marcou, né, ali o meio de campo, não deixou ali os meias tão livres como eles estavam no primeiro tempo, né? E entrou o Endrick também, né, que fez o gol aí de empate da seleção brasileira. E entrou o Galeno, que também foi importante para a seleção brasileira na questão de ter sofrido pênalti. Então, a entrada do Endrick foi importante, do Andreas Pereira e do Galeno também foram muito importantes. Acredito que o Brasil tem bem mais pontos positivos com o Dorival do que teve o tempo inteiro com o Diniz e com o Ramon, porque ali foram perdas de tempo absolutos, eram catados tanto na questão, tanto como o Ramon Menezes como técnico, como o Diniz. O Brasil não tinha tática, não tinha nada, era um catado em campo. Então com o Dorival, realmente uma perspectiva de mais organização. É certo que nas duas partidas o Brasil sofreu demais com o sistema defensivo, isso tem que ser ajustado, lógico, mas um dos pontos positivos que a gente pode informar, que eu posso informar, é que o Brasil enfrentou duas seleções consolidadas. A Espanha já está há muito tempo com o mesmo treinador. A Inglaterra, idem, mais tempo ainda. Então, o Brasil enfrentou duas seleções absolutamente organizadas. Conseguiu vencer a Inglaterra e conseguiu arrancar o empate com a Espanha. Então o Brasil em dois confrontos contra espanhóis, contra seleções de primeiro escalão, campeãs mundiais, conseguiu ter esses confrontos e não perdeu para nenhuma das duas, e jogando francamente. O Brasil não pode ficar recuado, o Brasil não pode jogar de forma recuada, não pode esperar contra-ataque. Não, isso não é seleção brasileira. Isso pode ser qualquer seleção do mundo, mas seleção brasileira não pode ser assim. Em alguns momentos hoje demonstrou isso, principalmente no segundo tempo, e não pode ser assim. É uma das coisas que o Dorival precisa organizar. Sistema defensivo, fazer com que o Vinícius Júnior treine finalização, pelo amor de Deus. Vinícius Júnior é realmente um bom jogador, né? Ele tem talento, tem muito talento, não merece estar sofrendo essa perseguição ridícula que ele está sofrendo na Espanha, mas ele precisa treinar a finalização, cara. Eu tenho medo de quando chegarmos numa Copa América, numa Copa do Mundo, ele ter uma jogada decisiva onde ele precisa finalizar, ele chutar para fora, chutar fraco. Não pode ser assim. Ele tem que treinar a finalização urgentemente. Mas Endrick, o melhor ponto positivo da seleção brasileira nesses dois confrontos, né? Andreas Pereira também fez uma boa partida hoje. O Bento foi uma grande surpresa, né? Uma grata surpresa mesmo. Os dois gols que o Brasil levou não foi culpa dele, nenhum dos dois gols. Nem o primeiro, principalmente o segundo. O segundo não tinha o que ele fazer, foi um golaço feito pela Espanha. E é isso, para encerrar, vamos aqui para os números do jogo. Vamos lá. Bom, finalizações. Teve 19 chutes da Espanha contra 12 do Brasil, 8 em direção do gol da Espanha, 6 da seleção brasileira. Ou seja, o Brasil não ficou esse recuo todo aí, essa questão toda de ficar na defesa. Não, teve chance sim de fazer o gol, tanto que fez 3, né? Posse de bola, 59% do Brasil, 59% da Espanha, 41% do Brasil. 540 passes da Espanha, 381. E eu posso dizer tranquilamente aí que quase não teve passes errados da Espanha. 92% de precisão de passes da Espanha. Só para você ver o quanto que a Espanha errou muito pouco nessa partida em questão de passe. A bola não saía do pé do jogador da Espanha. Isso irritava demais porque o Brasil não conseguia compactar a sua marcação. Isso tem que ser corrigido pelo Dorival. 92% contra 85% do Brasil. Faltas 20 da Espanha, 16 do Brasil. Cartões amarelos 3 da Espanha, 6 do Brasil. Só para ver aí que de amistoso não teve nada esse jogo. Nem esse, nem contra a Inglaterra, né?
Até porque jogar contra o Brasil é um gosto especial para qualquer seleção do mundo. Qual é a seleção do mundo que não quer ganhar do Brasil? Qual é a seleção do mundo que não quer enfrentar o Brasil, né? Pois é. Cartões vermelhos não teve, impedimentos 3 da Espanha, 1 do Brasil, escanteio 6 da Espanha, 2 do Brasil. E é isso, acabou os amistosos da seleção brasileira nesse mês. Os próximos amistosos agora serão em junho, né, contra os Estados Unidos e contra o México, né? O Brasil enfrenta o México, esse jogo vai ser lá no México, no dia 8/6. Também não será um jogo fácil, porque nos últimos anos o México tem sido uma pedra no sapato da seleção brasileira, sempre com confrontos muito difíceis, né? Aí no dia 12 de junho vai enfrentar os Estados Unidos. E aí, no dia 24, na semana seguinte, já começa a Copa América. O Brasil, que não está num grupo difícil, né? Não está num grupo complicado, vai enfrentar aí a Costa Rica, o Paraguai e a Colômbia. Talvez a Colômbia seja aí o mais complicado de se enfrentar, né? O futebol colombiano é um futebol chato, é um futebol realmente de muita transpiração, né? Jogos muito corporais e tal, então talvez seja o confronto mais difícil, mas vai ser o último confronto do grupo. Então o Brasil tem que fazer o resultado contra a Costa Rica, contra o Paraguai, para não correr riscos de ser eliminado no jogo contra a Colômbia. E vai começar a Copa América em setembro, né? Onde o Brasil vai pegar o Equador aqui no Brasil, depois vai pegar o Paraguai, depois vai pegar o Chile, Paraguai e Chile, jogos fora de casa, vai pegar o Peru dentro de casa em outubro, em novembro vai pegar a Venezuela, o Uruguai, Venezuela fora de casa, Uruguai dentro de casa, e encerra, né, contra o Uruguai no dia 19 de novembro de 2024, e aí depois só em março, quando vai enfrentar a Colômbia dentro de casa. Então é isso, muito obrigado pela visualização, saldo positivo, novamente reitero, diante desses amistosos. Ridícula essa arbitragem de hoje, uma das piores arbitragens que eu me lembro que o Brasil teve nos últimos anos, uma das piores, assim, disparado, marcando 2 pênaltis ridículos, inventando falta, deixando de dar cartão amarelo, sendo tendencioso em algumas marcações. Então foi uma das piores arbitragens. Espero que o Brasil não aceite mais jogar sem VAR, porque jogar sem VAR acontece isso aí, né? Então é isso, muito obrigado pela visualização. Essa semana, amanhã vai ter Campeonato Paulista, e final de semana que vem vai ter os outros campeonatos, inclusive o Flamengo vai jogar no sábado, né? Não no domingo, mas no sábado, primeiro jogo da final contra o Nova Iguaçu. E aí vamos fazendo os reacts aí. Muito obrigado pelas visualizações, já ultrapassamos 150 inscritos, muito obrigado mesmo, de verdade, a todos os que estão inscritos, a todos os comentários, a todos os likes, compartilhamentos, continuem fazendo isso, que isso ajuda demais esse canal, tá certo? E além aqui do meu canal no YouTube, eu estou trabalhando como repórter lá da rádio online, né, web Esporte Notícias. Me acompanhe lá, dê moral pra galera lá, um trabalho muito legal lá dos companheiros. Essa semana aparentemente eu não vou fazer reportagem, mas acompanhe lá o pessoal, dê moral, dê força lá pra eles, que eles merecem demais, né? Um trabalho muito legal, realmente é uma transmissão raiz mesmo, e espero que vocês gostem. E é isso, parabéns aí à seleção brasileira, parabéns ao Dorival, muita boa sorte pro Dorival. Torço demais para que dê tudo certo para o Dorival, e quem sabe aí chegarmos aos pouquinhos, caminhando, para quem sabe chegarmos aí sem favoritismo nenhum, assim como foi em 2002, sem favoritismo nenhum chegarmos a uma final de Copa do Mundo. Vamos acreditar. Eu acredito, eu sou brasileiro e eu tenho que acreditar nessas cores aqui, certo? Um abraço, saudações rubro-negras, saudações brasileiras, vai Brasil, vai Dorival. Vamos com fé.